Oi, pessoal, tudo bom? Hoje o assunto está muito interessante. Qual é a mentalidade certa que você precisa ter para emagrecer? Emagrecimento tem tudo a ver com a maneira como você pensa. E hoje a live está imperdível. Hoje a gente vai conversar com Renata. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Não estou conseguindo chamar aqui, peraí. Renata, vê se você consegue entrar, porque eu não estou conseguindo lhe chamar. Deixa eu ver se eu... O Instagram sempre dá esse suspense, né? Se a gente vai conseguir. Olá, boa noite. Cheguei. Boa noite. Menina, sempre tem esse suspensezinho se a gente vai Não conseguir é? chamar o convidado ou não. É uma coisa assim. Sempre tem. Pois é. Então, hoje o assunto tá ótimo. Muita gente falou comigo, Sim. porque a gente está começando a propaganda da mentoria. A gente vai ter uma Isso. masterclass, que é a Uhum. Menopausa Fit. Então, a gente já está com o grupo VIP rodando. Ótimo. E aí, muita gente, fui conversar com algumas pessoas, e muita gente falou que realmente uma grande dificuldade que eles têm, né, que todo mundo tem, são os desafios comportamentais, né, tudo que a gente precisa mudar no processo de emagrecimento. Então, eu acho que ela vai Isso. ser bem interessante. Vamos destravar muitas coisas aqui. Então, para quem entrou pelo perfil de Renata, vou me apresentar. Meu nome é Patrícia Freire, eu sou médica e meu foco aqui no Instagram é falar sobre emagrecimento em todas as idades e atualmente, como a gente vai ter uma masterclass sobre menopausa fit, eu estou focando bastante também em quem tem 40 ou mais anos. Lembrando que menopausa é a última menstruação, é o final. Só que antes da gente chegar na menopausa, a gente tem anos de sintomas, de declínio hormonal. Então, não é para você se preocupar na menopausa, não. Para você se preocupar a partir dos 35 anos. É. A gente tem que se preparar para quando chegar a nossa última menstruação, a gente já está toda organizada e ter o melhor proveito das dos nossos anos após os 40. Uhum. Isso. A busca do estilo de vida aí, a constância, né? Sim. Posso me E apresentar? vamos. Então, para quem não me conhece, sou Renata Lago, psicóloga clínica. Tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, como também obesidade e emagrecimento. Realizo avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, mas também, além de transtornos mentais, transtornos alimentares, atendo diversas demandas, como também aquela que me buscam, as pessoas que me buscam, principalmente as mulheres que buscam resgate da autoestima, dificuldade nos relacionamentos. Por que eu estou falando isso, né, Patrícia? Porque isso também impacta diretamente no processo de emagrecer e de você buscar uma melhor qualidade de vida às vezes. E isso é o que nós vamos, diante do que você, da temática proposta das suas lives, séries de lives, né, para a mentoria. Quando você me trouxe segredos da mentalidade, foi quando eu pensei, realmente, a princípio de tudo, é quando vem até a mim o paciente em busca do processo de emagrecimento, a gente precisa começar a destrinchar a mentalidade, desmistificar muitas coisas, até mesmo identificar qual a raiz do problema para poder auxiliar nesse processo de transformação e mudança. Então, sou formada há 9 anos, mas eu costumo dizer que eu recomecei, e até pegando essa temática que você propôs, emagrecer em qualquer período, qualquer fase da vida,
porque nós podemos ser aquilo que queremos realmente em qualquer fase da vida, né? Seja para o emagrecimento, seja para busca do estilo de vida, quanto antes, melhor ainda, claro. E aí, em 2020, no processo também de obesidade, eu comecei a estudar, porque eu precisei também trabalhar com pacientes em avaliação de cirurgia bariátrica, como também pacientes que buscavam essa necessidade de emagrecimento. E eu precisei destrinchar. Foi a partir de então que eu me conheci mais a fundo nesse processo do que era realmente a obesidade. E eu recomecei e busquei um sentido maior para a minha profissão a partir desse momento. E hoje, né, além de outras demandas, é também meu nicho de mercado, onde transformo as vidas através também desse estilo de vida que as pessoas buscam tanto, que não é fácil, é um processo bem lento, bem difícil, mas a transformação, além de ser libertadora, é totalmente possível, né? Travou? Menina, parece um negócio doido aqui no. Então, Ui. Mas pode falar. Foi só eu estava sim, tentando foi, estava travando. eu estava tentando acessar também aqui pelo iPad e ele surtou. Mas tá tudo ok agora. Então, quando você propôs esse tema, né, segredos da mentalidade, como emagrecer sem sofrimento, a princípio de tudo é sem sofrimento mesmo, porque se for com sofrimento, a gente Sim, cansa e o que é que faz? Olha a crença aí, sim, faz a gente desistir. sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar. Aliás, existem várias coisas que a gente tem que pensar. Isso. A primeira é aquele grande mito, que a Uhum, força, foco e fé são suficientes. Isso uhum, coloca um peso muito grande no paciente. Porque isso. você imagina, a pessoa tem uma doença complicada de tratar como obesidade e acha que o problema é que ela não tem força, foco e fé. Então, Uhum, assim, ela entender que não é isso, não é falta de força, foco e fé, que realmente a doença ela tem um componente comportamental, que ela vai precisar mudar o comportamento, isso. mas que não é culpa dela a doença Uhum, e não é, isso. é por falta de força que ela ainda não conseguiu, né, vencer essa doença que ela é crônica, recidivante e Isso. progressiva sem tratamento, tá? Então, hoje eu vi uma frase assim que eu achei incrível. Eu não sei se é de alguém ou se foi, acabou ficando várias pessoas inventaram ao mesmo tempo, se Uhum, não tem um dono, mas essa frase ela fala muito sobre o que é obesidade. Talvez as pessoas não estejam procurando um atalho, só não lhes foi apresentado um caminho. um caminho, o Então, processo. assim, não é que o paciente, porque sempre fica com isso, né? Ah, o paciente de obesidade, ele só quer um atalho, ele só quer ser Uhum, emagrecido, isso. ele não tem força. Isso é um equívoco, tá? Então, Uhum, assim, não é isso. Existem processos neurobioquímicos que fazem realmente o controle da fome, a saciedade, serem mais difíceis para o paciente com obesidade. Então, não é porque ele é mais guloso, é uhum, porque há alterações bioquímicas, neurológicas, que realmente dificultam isso. o controle alimentar. Questões hormonais, tudo Né? isso interfere. Então, ele tem que entender que não é força, não é É, foco, não é fé que está não. faltando. É o São os caminho. mitos da obesidade, Né? né? E esse caminho, desculpa. Então, o caminho tem que ser apresentado corretamente. E não é sua culpa que você não achou esse caminho. Uhum, É porque realmente não é um caminho fácil. E o que você vê na internet é uma loucura. É uma uhum, loucura. Né? E o que você vê na internet é apenas o reflexo do que a gente vê na clínica mesmo. Então, isso, o paciente fica perdido. Ele vai para um médico, vai para outro, vai para um nutricionista, vai para outro, para psicólogo. E ele não tem um tratamento adequado, porque realmente ele precisa de um caminho correto e não de várias receitinhas isoladas, né, uhum, dispersas. Um nutricionista passa a dieta, um médico passa a receita, um não sei o que faz o quê, e não tem uma união, uma isso. multidisciplinaridade e alguém que ajude
ajude em todas essas etapas para que ele entenda por que ele não está emagrecendo, por que ele não está achando o caminho. É porque esse exatamente. caminho, ele precisa de ajuda para achar esse caminho. Sozinho, paciente com obesidade sozinho, é muito difícil ele achar esse caminho. E assim, Uhum. algumas pessoas acham, é verdade. Bem, algumas pessoas escalam o Everest, É, mas são muito poucas, isso. tá? Então, assim, você querer comparar um paciente com obesidade, a média dos pacientes com obesidade, de uma pessoa que emagreceu 30 quilos com força, foco e fé, é injusto. Porque existem pessoas que escalam o Everest, existem pessoas que ficam quase 2 minutos sem respirar embaixo d'água, Uhum. existem pessoas que Uhum. fazem muitas coisas que a A grande maioria das individualidade de pessoas, cada um. a grande maioria das pessoas não vai fazer. E não é Isso. honesto que a gente queira que todas as pessoas... Nós temos hoje mais da metade da população mundial com sobrepeso. Uhum. E Isso. quase 20% da população do mundo com obesidade. É. No Brasil, a gente tem mais de 20% com obesidade, não é com sobrepeso, não. Com Uhum. sobrepeso é quase 70%. E se você contar os falsos magros, que são as pessoas que têm a composição corporal ruim, aí é quase todos os adultos. Então, Isso. a gente, se é quase todo mundo que tem essa dificuldade, o problema não é com você. Se é difícil para todo mundo, não é porque você é pior do que as outras pessoas, é porque Isso. realmente para o ser humano não é natural emagrecer. Emagrecer é um processo complexo, não é... Sim, Nossa muito. biologia não é preparada para o que nós estamos vivendo hoje. É. Então, nossa biologia, nosso corpo e mente foi preparado para a escassez e para o esforço. Então, Uhum. a obesidade é uma doença do, do ambiente. Tá? Então, ela não é uma doença da pessoa, é o Uhum. nosso ambiente que ele predispõe à obesidade. E aí, dependendo da genética, vai ter gente que vai ter obesidade mais cedo ou mais tarde. O que tem Isso. acontecido hoje é que cada vez mais o ambiente se torna mais engordativo. Uhum. Né? Obesogênico quer dizer Sim. engordativo. Cada vez menos esforço, cada vez comidas mais palatáveis e engordativas. Então, as pessoas vão ficando cada vez mais obesas. Mesmo quem tem uma pouca predisposição genética, é questão de tempo. Com o ambiente Uhum. cada vez mais obesogênico, é questão de tempo para estar todo mundo com IMC de obesidade. Agora, Isso. composição corporal de falso magro, já está quase todo mundo. Quem não está ativamente fazendo exercício físico, se preocupando ativamente mesmo em ser fitness, O com básico. certeza, se a pessoa não está se preocupando mesmo, está só vivendo a vida Uhum. e só porque está com peso normal, essa pessoa não é magra. Ela é Uhum. falsa magra. Sim. Pode ter certeza. Aposto. Posso Sim. apostar, porque o ambiente não permite formação de músculos adequados. Se você não forma Uhum. músculos, você vai ter uma composição corporal ruim. Então, todo mundo, hoje, todo mundo precisa se preocupar com o emagrecimento. Isso. E com a idade, a gente vai ficando cada vez mais paradão e a obesidade fica cada vez mais batendo na nossa porta. Uhum. Com Então, certeza, sem você, dúvida. então, assim, não se desespere se você está engordando, se você está com sobrepeso, porque isso é o esperado para qualquer pessoa no mundo atual que ainda não encontrou o caminho para Isso. incorporar a fitness. Para incorporar Porque um bom estilo de vida aí, né? Para ter a constância, porque é para o resto da nossa vida. A hidratação, o sono regular, a qualidade na alimentação, atividade física, isso não é só para quando você atingir uma meta, mas sim para você adotar novos hábitos e sim comprometer-se para toda a sua vida. Tudo isso que você está me trazendo, Patrícia, trazendo para o aspecto comportamental da questão dos segredos da nossa mente. Porque nossa mente nada mais é do que um conjunto de crenças estas que é a visão que eu tenho de mim, a visão que eu tenho do outro, a visão que eu tenho do mundo e do futuro. E diante dessas crenças, essas concepções, vai ser a forma que eu vou começar a avaliar o que eu devo mudar, que forma, que novos hábitos eu devo adotar, que novas coisas eu devo consumir
e desfazer daquelas coisas que estavam me fazendo um pouco mal ou disfuncional. Mas, como você trouxe também a questão de influência e ambiente, nós somos também moldados pelo nosso ambiente 70% praticamente da nossa vida, né? E nosso ambiente também influencia muito. Quando você traz a questão de julgamentos, ah, você não emagreceu por ausência aí de força de vontade. Ok. E aí as pessoas o que é que fazem? Com a mentalidade fixa, que nós chamamos na terapia cognitivo-comportamental de distorção cognitiva. Ou seja, você acredita que não consegue emagrecer, vem alguém e te julga, te critica, dizendo: você não tem força de vontade. Emagrecer é só apenas força de vontade. Você não faz uma atividade nem come bem, então por isso que você não emagrece. Só que este é um dos fatores que faz com que eu não consiga emagrecer. Mas também tem fatores hereditários, fatores, como você traz, ambientais, sociais, econômicos, comportamentais, entre outros e outras questões que tudo isso implica no nosso processo de ausência de saúde, né? Então, assim, a crença, a nossa mente, ela é imprescindível para as nossas escolhas. O que a gente vai querer consumir, de que forma eu quero me nutrir, que estilo eu quero adotar para a minha vida, é a nossa mentalidade. E se eu não sei o que eu estou querendo nesse momento para mim, quais são as minhas metas, meus objetivos, então vai ficar cada vez mais distante de eu me aproximar do que realmente eu quero. Por exemplo, eu quero emagrecer. Ok, mas quais são os seus objetivos para esse emagrecimento? Saúde? É clichê, né? A gente escuta muito. Ah, saúde, saúde. Só que diante de tantas questões da sua saúde, que está totalmente integrado, claro, mas nós temos, dentre tantas coisas além da sua saúde, que está integrado aqui, que você também precisa entender. E por vezes a sua crença, a sua mente não reconhece. Porque você está numa mentalidade fixa que é incapaz, que é insuficiente, que não dá conta. E tá tudo bem, gente. Isso acontece, né? Faz parte, distorções cognitivas todos nós temos, faz parte da nossa vida, faz parte. Agora, de que forma está me gerando prejuízo significativo na minha saúde, na minha autoestima, na minha qualidade de vida, na minha qualidade dos relacionamentos, e eu preciso destrinchar. Destrinchar, vamos trazendo para a TCC, vamos reestruturar cognitivamente estas crenças para poder identificar qual é a raiz do problema e como eu posso transformar isso de forma alternativa. Como eu posso? A mentalidade fixa que eu tenho hoje, por exemplo, alguém chega para mim, primeira vez, paciente encaminhado, geralmente, da nutróloga, endócrino, vem e chega: Renata, eu quero emagrecer. Ok, vamos lá, te ajudo e vamos juntas nesse processo de emagrecimento e você vai ser sim transformada, é totalmente possível. Mas a princípio de tudo, que situações até o momento você acredita que tem impactado no seu emagrecimento? Na sua não eficácia no processo de emagrecer? E aí, quando para pensar e fazemos uma listinha de coisas, é uma listinha de coisas que vem, que o paciente às vezes nem acredita que aquilo estava acontecendo e impactando no emagrecimento. Onde traz muitas vezes também essa questão. Ah, não, eu escuto das pessoas, até mesmo pessoas dentro de casa, até mesmo seu companheiro ou companheira, e dizendo: homem, vá fazer isso, vá fazer aquilo. Mas por vezes também, que é uma das questões, sou psicóloga, mas nós trabalhamos de forma dimensional, né? E fazemos os encaminhamentos devido, por quê? Porque quanto psicóloga, eu também preciso compreender como é que está o check-up daquele paciente. Às vezes é uma questão hormonal, é um processo de início de menopausa. E quantas coisas estão implicando na vida daquela mulher, Sim. por exemplo, que a gente está trazendo aqui. Eu Né? acho que, Então, assim, primeira coisa, ela tem que estar tem que ter um porquê forte. Então, assim, saúde não é um porquê forte, gente, porque saúde é muito assim, abstrato. Você tem que ter um isso. porquê forte. Então, por exemplo, uma coisa que lhe mova. Então, por exemplo, e não precisa ser coisa chique, não.
É aquela coisa Uhum. assim, ai, filosófica, não. Uma coisa real. Por exemplo, é muito comum, existem motivos, por exemplo, eu preciso emagrecer porque a minha filha vai casar. Ótimo, Uhum. isso é um porquê maravilhoso. É, Você tem todo o direito de querer estar linda na festa da sua filha. Tem isso. gente que, não, meu porquê é porque eu não consigo brincar com meu filho de 3 anos, ele corre muito e eu não alcanço. Então eu quero poder correr, tal, brincar melhor com ele. Isso. Maravilha. Não importa qual é o seu porquê. Pode ser simplesmente para esfregar na cara do ex. É um excelente porquê. Inclusive um Uhum. pré-treino maravilhoso, tá? Então, assim, não, o importante é que seja uma coisa forte para você. Não precisa ser uma coisa elevada, não. Tem Tá? situações básicas como sentar-se em uma cadeira, amarrar um Tem que ser uma cadastro. coisa honesta, que realmente Isso. lhe, seja aquilo que você diz, olha, por isso aqui, por Dói, esse né? motivo aqui, esse motivo me dói, por esse motivo aqui, eu quero emagrecer. Pode ser Uhum. 2 ou 3, mas assim, tem que ser coisas fortes. Não Isso. adianta ser coisas abstratas. Se você não tiver isso bem definido, isso não vai ser forte o suficiente para lhe ajudar Não. na hora que você tá, vai enfrentar alguma situação mais desafiadora. Depois desse porquê estabelecido, aí vem o que Renata estava falando. A gente tem que definir as coisas. O que é que está lhe Uhum. atrapalhando? Isso, gente, estou falando da parte de mentalidade. Claro que a gente vai organizar tudo. Vai organizar a dieta, vai organizar o treino, vai fazer higiene do sono. Mas só que tudo isso aqui, a gente precisa, em conjunto, estar com a mentalidade boa. O que é que eu coloco muito para os meus pacientes? Primeiro, esse porquê forte. Segundo, o processo, ele vai ser uma mudança de identidade. Você Uhum. vai agora aprender a ser uma pessoa magra. Assim, vai se identificar com atitudes que vão lhe emagrecer. Você não vai pensar assim, eu vou fazer isso aqui por um mês, aí eu vou emagrecer e pronto. Não, Uhum. isso não vai dar certo, porque você vai voltar a engordar. E outra coisa, quando você precisa perder muito peso, pronto, quem está aqui, Marise, já perdeu mais de 30 quilos. E ela continua emagrecendo. Excelente. E ela está na academia assistindo a live, hein, gente? Parabéns, Marise. Só isso. Show. Você tem que incorporar isso. Ela está nesse processo há quase um ano. Então, assim, Isso. tem que entender que vai ser para sempre. Porque sempre você vai precisar ter hábitos de vida saudáveis. Você sempre vai precisar comer bem. E aí, uma coisa que é importante na mentalidade. Não é porque você é gordinha que, coitadinha de você, vai ter que fazer exercício físico e dieta. Não. Uhum. Todas as pessoas, magras, gordas, marromenos, atléticas, sei lá, todas precisam fazer uma dieta adequada e um exercício físico. Então, a Isso. primeira coisa que você tem que pensar é que que você está fazendo não é se punindo por estar obesa, Uhum. né? Está se punindo. Ai, meu Deus, eu vou fazer esse sacrifício porque eu engordei, eu comi muito, não sei o quê. Só eu tenho que fazer isso. Fulaninha pode comer tudo. Isso é uma mentalidade muito frequente na pessoa com obesidade, principalmente nas mulheres. Ah, eu não posso comer nada, fulana pode, fulano pode. Não, fulano não pode também não. Uhum. Fulano não pode comer tudo que ele quer. Se fulano comer tudo, o que o ambiente que nós temos hoje nos favorece comer, ele no mínimo vai ser falso magro. E ser É. falso magro não é bom. Pode ser que você ache esteticamente melhor ser falso magro. Realmente, esteticamente é melhor ser falso magro. Mas para a sua saúde, falso magro também é ruim, Isso. certo? E o que tem acontecido muito é, que as pessoas hoje têm pouco músculo. E isso é muito pior do que ter muita gordura, Uhum. certo? Então, assim, ter pouco músculo é mais grave e mata mais. E é o que está matando os nossos idosos hoje, é a sarcopenia, é a falta de músculo. Então, se você tem obesidade e está indo para academia, gente, parabéns. Mesmo que você não emagreça, mesmo que você não tenha emagrecido ainda,
você já está na frente daquela sua amiga falsa magra, entendeu? Porque você está fazendo exercício físico, então você está criando músculos e esses músculos vão ser muito úteis para você no futuro, tá? Então, Sem a dúvida. mentalidade de que fazer o que você está fazendo hoje, fazer essa dieta, ir para nutricionista, ir para o psicólogo, ir para o médico, tal, isso não é um sacrifício, é um autocuidado. Não é uma punição, não. É um prêmio. É autocuidado, é amor próprio. Você está se dando o luxo de se cuidar. Parabéns. Porque a maioria não se cuida. Então, Isso. se você está no processo de emagrecimento, você tem que se parabenizar. Porque você está fazendo o que todo mundo deveria fazer. Que é se cuidar. Então, esse eu acho que é são o primeiro ponto. Você tem que ter um porquê forte. Você tem que entender que não é auto-sacrifício. E você tem que planejar. São 3 coisas que fazem a pessoa emagrecer. Que são fundamentais para emagrecer. Querer. Então, estar disposta a passar pelo processo. Né? Então, você tem que querer. Você tem que conhecer. Você tem que entender. Você tem que saber o que fazer. Saber como é que faz a dieta. Saber como é que faz o exercício. E você não precisa estar sozinha. Você não tem que fazer PhD nisso. Você vai ter pessoas para lhe ajudar. Mas você tem que ter esse conhecimento mínimo. E planejar. Porque você tem que colocar a dieta no seu dia a dia, você tem que colocar o exercício no seu dia a dia. Então, para emagrecer, você não precisa nem de muito dinheiro. Mas você precisa muito dessas 3 coisas. Tá? Então, querer, conhecer e planejar. Isso. Mas é isso, porque, inclusive, diante da nossa mentalidade fixa, aquela síndrome de Gabriela no senso comum, nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Ou seja, não mudo, serei sempre assim, vivi a vida toda assim, então continuo. É a mentalidade fixa. É aquela onde você, infelizmente, não vai chegar a muitos objetivos diante do que você busca. Porque você pensa que não dá conta, é assim mesmo, só consegue isso. Aquelas pessoas que se acomodam, infelizmente, são aquelas pessoas onde pensam que tá tudo bem, normalizando o adoecimento, normalizando uma relação que não é saudável, romantizando situações como a gente vê muito em casos ainda de obesidade. Tá tudo bem estar assim. Não está tudo bem. Você está bem estando com ausência de saúde? Porque saúde, né, é a base de tudo na nossa vida. Então, trazendo para mentalidade de crescimento, que é quando a gente começa no processo de autoconhecimento, ressaltando, só quando eu for para a terapia ou para os médicos que eu vou ter essa mentalidade de crescimento? Não. Nós adquirimos como? Nos esforçando, aprendendo e com persistência. Então, se eu estou disposta a emagrecer, eu tenho que buscar quais são os suportes necessários. A princípio, é necessário sim um suporte especializado de médicos nessa área, psicólogos nessa área, nutricionistas também para poder contribuir. Aí vamos lá, personal, né? Dentre tantos fatores. Porque se é uma doença multifatorial, não vai ser só a terapia comigo, nem com a doutora Patrícia que vai contribuir. Vai ser parte desse processo, parte desse conjunto de coisas que é necessária a mudança. Então, quando um dos primeiros passos, quando a gente identifica as situações que impactam no seu processo de emagrecimento, aí vamos lá. Sabe uma pétala de flor de uma margarida? Pronto. O miolozinho da margarida é a raiz do seu problema. Só que não vamos chegar lá diretamente, porque é parte do processo que a gente vai identificando. Mas vamos eliminando as folhinhas da margarida, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Vamos eliminando ali para chegar na raiz do problema e conseguir cada vez mais destrinchar a sua mente. De que forma? Com pensamentos alternativos, com autocuidado, com busca de suporte familiar, amigos, profissional, dentre tantas coisas que a gente precisa. Porque uma das
coisas que impactam muito, muito. Sem dúvida, a princípio é a nossa mente, no nosso sucesso do emagrecimento e constância também, que tão difícil emagrecer é você manter o processo de emagrecimento. Então, assim, se você não identifica, sim, o efeito rebote, não muda as questões comportamentais, sim, a recidiva, volta a acontecer muitas coisas. O que é que eu estou querendo trazer em relação à questão da desmistificação desse pensamento, dessas crenças? Nós vamos no processo, seja com os médicos, seja até mesmo, às vezes, com medicações para te ajudar, né, nesse processo orgânico também, para que a gente consiga começar a ativar seu comportamento, a fazer coisas que você nunca antes tinha feito, como também a resgatar coisas que funcionou em um momento e você deixou de fazer. Então, a gente vai na ativação comportamental, depois de você destravar em sua mente, a gente vai em busca de o que é que pode me fazer bem, o que é que posso, de básico do dia a dia, porque são óbvios, mas tem coisas óbvias, gente, que a gente precisa dizer sim e repetir sempre. Quantos litros de água você bebeu nesta semana? E veio o paciente essa semana e disse 1,5 litros. Ok, mas vamos lá. Para se chegar ao seu dado objetivo, uma das coisinhas é o quê? A hidratação calculada. Então, infelizmente, a consequência disso, não, já estou sentindo. Estou mal-humorado, não consegui raciocinar direito, dormi ruim, dentre outras coisas que vieram acarretando devido a um problema estressor que aconteceu. Então, esqueceu de beber água, esqueceu de regular a marmita do dia ali, desculpa, a refeição regular, devido a uma situação, problema que aconteceu. Então, são coisas óbvias que a gente... ela tá dizendo que eu tenho que beber água. Sim, mas é o básico. Que você não Então, bebe? tem pessoas... Básico, alimentação, sono, Não, sono. Sono é um hidratação problema. e a Sono é um problema. questão... Um problema seríssimo, né, Patrícia? Ou seja, Sim. eu sou regulada de forma... Eu estou bem no dia, porque também eu dormi bem. No dia que a gente não dorme bem, é fato. A gente não fica bem e o dia também, consequentemente, não vai tão bem quanto. Porque o nosso sono regula o nosso humor. É regulador do humor. Então, dormir é o básico, mas também são coisas que a gente precisa de técnicas, às vezes, habilidades para ajudar o paciente a até mesmo dormir melhor. Uma coisa que eu acho que é importante a gente citar é que, assim, a gente tem que dar prioridade ao que é importante. E acontece muito que as pessoas... Porque é muito comum a pessoa dizer que não tem tempo. Gente, Uhum. tem tempo, é assim, é prioridade. Então, você tem que dar prioridade. Como é que a gente tem certeza que você tem tempo? Quando a gente planeja, quando a gente bota na ponta do lápis. Quando a gente faz... Uhum. Normalmente, como é que eu faço no acompanhamento individual? Eu peço que ele faça a descrição detalhada do dia. Ó, que Uhum. horas acorda, que horas come, tal, o dia todo, o que é que ele faz? Sim. Então, o paciente coloca, acorda 7 horas, faço não sei o quê, faço não sei o quê. Você vê tempo? Tem. Tempo tem. E assim, aí a gente tem que ver a prioridade dele e onde é que ele pode encaixar. Isso. Claro que existe o ideal e existe o que dá para fazer no momento. O perfeito é o inimigo do bom. Então, assim, Uhum. você tem que fazer. Eu não estou pedindo É, você fazer perfeito, porque eu não faço perfeito. Gostaria isso. muito de fazer, mas não faço. Então, Ninguém consegue, né? ninguém consegue. Então, só aquele Brian Johnson. É um cara que está fazendo uma pesquisa nele mesmo, um milionário, que ele está fazendo tudo que... Ele tem uma equipe de cientistas junto com ele, médico e tal, para tudo que é importante para a longevidade. Ele está testando, né? Tá vendo. Ele tem um projeto chamado Blueprint, que é isso aí. Então, ele faz tudo perfeito. Ele só come aquilo lá que manda ele comer,
tudo, faz exercício, dorme e tal, ele faz tudo perfeito. Mas é Sim. porque ele está disposto a fazer esse experimento de o quanto ele consegue regredir o envelhecimento fazendo tudo perfeito. E ele consegue, até agora ele conseguiu reverter, ele consegue atrasar em 5 meses. Então, a cada 12 meses, ele só envelhece 7. Ele está, assim, o equivalente a 7. Então, ele está conseguindo realmente deter o processo de envelhecimento, fazer com que o processo de envelhecimento ande mais devagar. Mas não precisa fazer igual a ele, né? Mas também não precisa chutar o pau da barraca. Não. E outra coisa, não tem problema. Chutou o pau da barraca no domingo, na segunda-feira você volta pro Retoma. Isso. O objetivo é esse, é reeducação. E aí, a gente tem que deixar claro uma coisa. Obesidade, ela não é uma doença psiquiátrica. Não. Mas, por precisar de ajustes comportamentais, muitas vezes a gente precisa tanto de medicação psiquiátrica quanto de acompanhamento psicológico. Isso. Então, é muito comum a gente fazer associação de medicações para ansiedade, antidepressivos, que não são para depressão no caso da paciente. Então, o paciente não precisa ter depressão. Porque os medicamentos psiquiátricos, eles agem em várias coisas. Então, a gente usa, muitas vezes precisa usar medicamentos para tratamento da obesidade, mesmo que a pessoa não tenha comorbidades psiquiátricas, mas porque a obesidade altera o centro de saciedade e fome, e a gente, centro de saciedade e fome é neurológico, a gente trata com hormônio, com medicamentos que tratam, né, que são neurológicos, psiquiátricos, essas coisas. E é muito importante a gente também fazer o diagnóstico, se você tem alguma patologia, e aquela história do comer emocional. Muita gente diz que tem compulsão. E não tem. Gente, compulsão, ela é uma doença que tem critérios diagnósticos específicos, certo? Então, a maioria de nós não tem compulsão alimentar, mas quase todo mundo tem um certo grau de comer emocional. O comer, ele está ligado às nossas emoções, isso é normal. Tá? Todo mundo come por prazer também. E isso é o natural. Uma pessoa que come por obrigação também não é saudável. Nós comemos por prazer também. Só que tem pessoas que colocam na comida uma função que ela não tem, tá? Que é a função de regular as suas emoções. Então, a gente não deve regular nossas emoções com a comida. A gente tem várias outras coisas que a gente pode fazer e não comer, certo? É uma listinha de coisas que pode ser feita, né? Exatamente. Para distrair a mente. Então, é importante que a gente determine esse comer emocional, entenda que o comer emocional é normal e que, no caso do paciente com obesidade, a gente precisa ter mais atenção, porque o comer emocional vai dificultar seguir a dieta programada, tá? Isso. Então, o que a gente faz é... Olha aí, Paula, entrando, nutricionista. Estou falando aqui, como é que vai seguir a dieta se a pessoa não come, come por prazer apenas e não porque sabe do valor nutricional dos alimentos. Então, assim, o comer emocional, ele é importante ser tratado. E o comer emocional não é a mesma coisa de compulsão, certo? Se você tiver compulsão, a gente vai precisar tratar com medicamentos específicos para compulsão. Mas o comer emocional também é tratado, muitas vezes, com medicação, quando a gente não consegue, principalmente no começo, quando a gente ainda está trabalhando as questões psicológicas. Uma coisa que é importante falar em relação à mentalidade. Obesidade é doença. Ninguém fica querendo não usar remédio para uma doença porque, sei lá, porque não quer. Então, assim, se você tem indicação, e hoje as indicações para a medicação da obesidade estão cada vez maiores, não é porque a indústria quer vender. Ela quer vender também, lógico. Mas não é por isso. É porque a gente está vendo, se percebe que o tratamento da obesidade tem que ser precoce. Então, o ideal é
que você nunca fique gordo. Mas se ficar gordo, emagreça logo. Então, o tratamento da obesidade não é para ser postergado. O tratamento da obesidade ele deve ser feito com eficácia e deve ser feito o mais rápido possível. Então, você pegar um paciente com obesidade e ficar enrolando sem querer dar o remédio, aliás, o paciente principalmente sem querer tomar o remédio porque quer testar, quer tentar com força, foco e fé, não é sábio. Isso não é sábio. Isso é uma mentalidade errada. E é uma mentalidade que a gente tem dificuldade para... É assim, quem não precisa do remédio quer tomar e quem precisa do remédio não quer. O que está acontecendo hoje é isso. Então, assim, há muito preconceito em relação à obesidade. Por se achar que é força, foco e fé, a pessoa acha que vai conseguir sozinha, como se fosse subir o Everest. Tratar a obesidade não é subir o Everest. Tratar a obesidade não é um fato, é um feito heróico que você deve fazer porque você é forte, você tem foco e você tem fé. Não. É uma doença que a gente vai tratar com o que a gente tem na ciência hoje. Reconhecer que é dieta, treino, sono, psicólogo, psiquiatra, o que precisar, dependendo do cada caso. Reconhecer a vulnerabilidade, né? Que precisa de ajuda e de suporte das pessoas. Exatamente. E precisa. É real, gente. É evidência científica cada vez mais aí, apontando para isso. Eu senti na pele e na alma também, senti essa dor de sofrimento do que é ser obesa. Atendo essas demandas de obesidade também. Não é fácil, é necessário. A princípio, o paciente, quando está num grau elevado e que não vai fazer uma cirurgia, é necessário, sim, medicação para tratamento, porque até para ajudar de forma química o nosso cérebro. Quando você traz, Patrícia, sobre a regulação das emoções, é uma estratégia compensatória que todos nós, seres humanos, temos. Não é só quem gosta muito de comer de forma excessiva ou tem a compulsão. Não. Todos nós, seres humanos, temos. Agora, eu posso sim regular uma emoção que não seja com o comer aqui agora. Se eu estou saciada, estou de boa, de que forma é estratégica? Eu posso sim comemorar porque eu estou muito feliz, eu quero comer? Tá. Mas se todos os dias eu estiver feliz, eu for comer demasiadamente e comemorar, que consequência esse comportamento vai me trazer? Então, da mesma forma, tô triste, vou comer. Tô estressada, vou comer. Nós podemos recorrer à listinha imensa de estratégias que isso também elaboramos junto com o paciente. O que é que você pode fazer dentro do seu contexto, com as ferramentas que você tem, aqui e agora, para poder regular sua emoção que não seja o comer emocional, né? Então, a gente tem que dar armas para o paciente. Isso, Ele tem que muitas aprender, ferramentas. tem que ter ferramentas, tem que ter outras maneiras. Quando está estressado, o que é que ele vai fazer além de comer? Gente, tem um monte de coisa que dá para fazer. Você pode Muitas ligar para coisas. uma amiga, você pode sair para andar com ela, pode andar com o cachorro. Isso é muito individual. Pode tomar um banho relaxante, pode fazer sua tomar unha um você banho, pode fazer mesma, sais, pode botar florais, pode fazer um ritual ligar do uma chá, música, ligar uma dançar, ler um música. livro, coisas Ah, assim, compensatórias e prazerosas tão quanto comer. Não vai fazer coisas também que vai lhe deixar entediantes, né? Nem coisas que vai lhe deixar frustrado, não. Se eu não vou comer agora, o que é que também eu gosto de fazer? Que até então, até isso para a autoestima, para o amor próprio, a gente começa a resgatar esse sentido de vida também das pessoas. uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é que, assim, muitas vezes o paciente com obesidade está tão frágil, o que tem para ele fazer de felicidade é comer. Uhum. Então, assim, ele parou de sair principalmente a mulher, né? Parou de sair com as amigas porque está Sim. se sentindo feia. Parou de fazer tal coisa porque tem vergonha. Parou de não sei o quê. Então, ela vai parando de fazer as coisas já devido à obesidade. Só resta Isso. comer. O que piora a obesidade. E aí você vai nesse círculo vicioso. Então, quando a gente... pronto, o que acontece muitas vezes no paciente que faz a cirurgia bariátrica. Se ele não está preparado a ter outro prazer além da comida, quando ele se vê
sem poder comer, é isso, desespero. E aí a gente tem outros tipos de compulsões e tal, outra coisa. Então, o problema não é a cirurgia em si. O problema é que o paciente não foi preparado o suficiente para aquela cirurgia. Ele não foi preparado o suficiente para encontrar outros prazeres na vida que não seja comer. Isso. E aí vem um outro detalhe importantíssimo. Você não vai perder o prazer de comer, não. Mas nunca. Ao contrário, eu gosto de comparar o paciente que vai sair da obesidade para alimentação saudável do paciente que gosta de uma caninha, da pessoa que gosta de uma caninha, né, que bebe demais, e da pessoa que é esqueci o nome agora, enófilo, não é enólogo, é enófilo, que é aquela pessoa que gosta de vinho, que ela sente prazer ao tomar vinho. Aquela pessoa que é ou alcoólatra, ou não chega a ser alcoólatra, mas é que ele gosta de uma cana, ele não tem prazer de beber, certo? Ele não tem prazer com o álcool, com a bebida. Ele está se afogando no álcool. Já o enófilo, não. Ele tem muito prazer com o vinho. Apreciar o vinho. Aprecia o vinho. Ele tem um prazer enorme com aquilo ali, mas ele não tem problemas por causa disso. Não está afetando o fígado, não está afetando os relacionamentos, não está prejudicando. Por quê? Porque ele entendeu o equilíbrio entre o prazer e a vida, né? A vida plena, vamos dizer assim. Então, quando você começa o processo de emagrecimento, você não vai deixar o prazer de comer. Ao contrário. Ao contrário. Um dos pilares do meu método de emagrecimento é a cozinha. Quem me acompanha sabe, eu não cozinhava nada. Mas quando eu conheci meu estilo de vida, eu vi o quanto é importante a gente cozinhar. E também é terapêutico, né? É terapêutico. E o prazer de você muito fazer bom. o seu Também alimento. Adoro. E você fazer aquela comidinha bem bonitinha, botar um verdinho, vermelhinho assim, tal. Eu adoro comida enfeitada. Elaborar o prato. Elaborar o prato. A mesa. Então, por exemplo, eu quando eu quero comer um chocolate na semana, eu não pego aquele tablete de chocolate meio fuleira e como todinho. Não. Eu pego um chocolate de qualidade. Você escolhe. Aí eu faço um fondue. Chique. Eu faço um fondue. Boto lá, ó. Pego um chocolate, boto uns moranguinhos. Fica a coisa mais linda do mundo. Depois da live eu vou procurar e vou botar foto. Fica lindo. Então, assim, fica um prazer enorme. E é mó lorota, né? Porque é bem pouquinho chocolate. E isso é autocuidado também, né, Patrícia? Eu tô enganando, né? Bem pouquinho chocolate. Mas é um prazer enorme. Até elaborar esse prato para você mesmo, isso também é um processo de autocuidado. Exato. É o cuidado que você tá tendo de não pegar aquele chocolate que tá comendo, não. Isso. Você fazer, colocar no potinho, deixar bem bonitinho os moranguinhos. Olha, tirar foto, porque tá tão bonito, você quer tirar foto. Entendeu? Então, assim, uma coisa muito importante na mentalidade que tem que ser mudada é essa história de que eu vou escolher. Isso é um mito. Escolher entre ser feliz e ser magro. Não. Isso é meme, gente, é piada. Você não vai escolher entre ser feliz e ser magro. Muito pelo contrário, você vai ser muito mais feliz porque você vai ser magro. Você vai aprender a comer direito. Você não vai ser mais escravo da comida. Você não vai ter mais medo de comer. Porque o paciente com obesidade, ele tem medo, ele come, mas depois ele sofre porque comeu. Entendeu? Então, e a pessoa que incorporou a fitness, é o que eu tento pregar para os meus pacientes, ele não tem mais medo de comer, porque ele aprendeu como é que come. Ele sabe que reeducação alimentar. Vale a pena. E não tem alimento proibido. Não. Ele sabe que pode encaixar. Então, eu queria encaixar o chocolate. Como é que eu faço para encaixar o chocolate? Se eu comer só 2 quadradinhos, vai ficar sem graça. Aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer um fondue. Olha que coisa chique. Então, eu coloquei as frutas cheio de fitoquímicos, cheio de fibras, cheio de coisa boa para mim. Então, chocolate é antioxidante também, tá? Então, assim, chocolate não é proibido. Muito pelo contrário.
O chocolate vai vir agregado com frutas. Uhum. Bolo, eu quero comer um bolo. Ok, por que você não bota uma fruta no bolo? Uma fruta que combina muito com bolo. Eu tô tão acostumada que agora quando pego um bolo, eu fico, ai, esse bolo com abacaxi fica tão bom. Olha se tivesse um moranguinho aqui. Porque fica bom, fica gostoso mesmo. Existe Isso. bolo de fruta. Então, É. assim, você vai aprendendo a diminuir a carga calórica de alimentos que você quer comer, mas sabe que vão lhe custar muitas Nosso calorias. paladar é adaptável, nós somos adaptáveis, né? E uma Então, coisa muito importante, quando você começa a comer menos ultraprocessados, seu paladar fica aguçado. Você muito. começa a voltar a sentir prazer com Isso. comidas que você já não sentia prazer antes, porque Seu corpo também, né? o paladar estava tão estragado com aquela comida cheia de sal, açúcar e gordura, que quando você come uma coisa mais natural, mais suave, você não sente. Mas à Isso. medida que você vai voltando a comer essas coisas, você vai sentindo. E você vai descobrindo sabores. E é uma Uhum. maravilha, gente, uma É. maravilha. Então, assim, hoje eu como melhor, eu como mais gostoso do que eu comia antes, né? Eu sempre fui comilona, meu apelido era Magali quando eu era adolescente, jovem e tal. Mas hoje eu continuo comendo bem, mas eu como, na verdade, muito melhor. Já Sim, tem comida sim. agora que eu vejo que não vale a pena comer. É. São as nossas escolhas, É. devido ao nosso comportamento que foi mudado, e aí influencia de uma forma melhor ainda. Exatamente. O que eu Então, quero, o que é melhor a, para mim. a mentalidade, quando ela está na direção certa, é outra coisa. É. Então, você saber que você não vai deixar de ter prazer na comida, mas ao contrário, vai ter mais prazer ainda, Uhum. vai fazer toda a diferença. Sim, Você vai ser outra coisa. isso. Então, assim, é importante para você emagrecer. Vamos resumir. Primeira coisa é querer, depois é conhecer, depois é Isso. planejar, É. certo? Não é força, não é foco, não é fé, Uhum. tá? É métodos. E é isso que eu tento passar, tanto no projeto MEV, que é o acompanhamento que eu tenho com os pacientes, quanto na mentoria Você Mais Leve. Uhum. Teve uma pessoa que perguntou lá na frente, mas eu não falei porque a gente estava falando só sobre mentalidade, ela perguntou lá atrás, dizendo que estava na menopausa, porque a Masterclass é menopausa fit. Sim. Eu não lembro como era o nome, mas ela colocou que tá sem libido, que tá Uhum. engordando, que tá tudo caos, sente o calor e tal. Pois é. Menopausa é assim mesmo, gente. Mas a gente tem como melhorar isso, tá? Então, eu queria encerrar a live convidando vocês para participar da mentoria Você Mais Leve. E antes disso, conhecer a Masterclass Menopausa Fit. Eu vou falar não só sobre menopausa em si, mas o que uma mulher a partir dos 35, 40 anos tem que fazer para viver melhor, mais bonita, com a composição corporal melhor, tá? Porque assim, infelizmente, mais outro mito que a gente tem. Uhum. Gente, menopausa é a última menstruação. É o fim. Antes de você chegar na menopausa, você passou anos em declínio hormonal. E por que a partir dos 35 anos a gente tem dificuldade para engravidar? Começa a diminuir a fertilidade? Porque Isso. nossos hormônios vão começando a declinar, né? Isso. A gente vai começando a diminuir a parte hormonal, a reserva ovariana, e a gente vai começando a perder uma característica muito importante, que são os nossos hormônios. Os hormônios femininos, eles não são só chatinhos de deixar a gente meio doida perto da menstruação, não, gente. O Uhum. estrógeno, ele é anabolizante. Ele produz músculo, produz... Mulher não tem testosterona, né? Nossa testosterona é muito pouco. O que a gente tem é Uhum. estrógeno. Então, na mulher, o que faz o papel anabólico é o estrógeno. Então, o estrógeno é importante. O que a testosterona faz no homem, o estrógeno faz na mulher. Ela nos dá força,
né? Nos dá juventude. E quando a gente começa a perder o estrógeno, a gente começa a perder todo esse vigor feminino que a gente tem. A mulher tem as formas femininas, a gente engorda mais nos quadris para nos preparar para a gravidez. A obesidade na mulher ela é mais segura. Até a menopausa, a mulher morre muito menos de coração. Nós somos protegidas pelo estrógeno. Nós temos morrido mais, na verdade, né? Mas é por causa dos homens também. É por causa da obesidade. Mas a gente é mais protegida do que os homens até a gente... Enquanto a gente tem o estrógeno. E a gente vai ficando cada vez menos protegida. E a menopausa é o último. A gente tem que pensar nisso antes. Então, se você tem 35 anos ou mais, você tem que se preparar para isso. Você tem que se preparar para esse declínio hormonal. Tem que começar a fazer mais exercício do que você fazia antes. Ter mais cuidado com a sua dieta do que você tinha antes. E nos primeiros sintomas da menopausa, começou a ter calor, começou a ter enxaqueca. Olha, tanta coisa que a gente acha que é da idade, mas não é da idade. É do declínio hormonal. E a gente tem que tratar cedo isso aí. E, infelizmente, eu não sei porquê. Quer dizer, a gente sabe. Houve um estudo que foi mal interpretado alguns anos atrás, que colocou que a reposição hormonal seria perigosa. Resultado. Ninguém faz... Por qualquer besteira, a pessoa não faz reposição. E mesmo sem motivo algum, os médicos simplesmente não passam. Esquecem. Não é assim. Não é para esquecer. Você passa a vida todinha tomando anticoncepcional. Quando seus hormônios começam a diminuir, você para de usar hormônio. Não tem lógica isso aí. Tá? E isso vai piorar muito. Por que a gente engorda mais na menopausa? A menopausa em si, ela leva um pequeno aumento de peso, não é alto. Mas a deficiência do estrógeno leva a uma alteração da composição corporal. A gente deixa de ter as nossas formas femininas e a gente começa a ter bucho, igual a homem. Homem, quando engorda, ele engorda na barriga. O homem não fica com quadril largo, ele fica com a barriga. E isso é gravíssimo. Por isso que o homem morre mais. Porque esse tipo de obesidade é muito mais perigosa. E a mulher começa a ter o mesmo padrão dos homens. Então, ela começa a ter mais problemas relacionados à obesidade quando ela vai ficando mais velha. Por quê? Porque ela perde aquela proteção de ter gordura onde é menos perigoso, que é no tecido subcutâneo, e começa a ter gordura onde é mais perigoso, que é na barriga. Então, para falar sobre tudo isso, para dizer como é que você escapa disso, como é que você fica fitness com 35, com 40, 45, 50, com quantos anos você tiver, não perca a live. Aliás, a live não, vai ser Zoom. Não perca a aula pelo Zoom. Menopausa Fit, que vai ser dia 3/7. Sim. Tá? É uma quarta-feira, às 19h30. Vocês podem colocar aqui nos comentários, eu quero, que eu mando o link para o grupo VIP. Ou vocês também podem olhar lá no link da bio, que também tem, tá? Ou mandar um direct para mim, como achar mais fácil. Mas não deixem de participar dessa aula, porque tá muito legal. O pessoal que já está no grupo VIP já me mandou várias dúvidas. E eu estou preparando a live com base nas dúvidas de vocês. Inclusive a dúvida que me colocaram aqui, que eu não peguei o nome dela, mas eu anotei a dúvida, tá? Que foi que ela estava diminuindo a libido, estava tendo calor. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? E muita coisa que você acha que não é, também é da menopausa. Aumento de enxaqueca, por exemplo, aumento da depressão, aumento da ansiedade, aumento da fome. O estrógeno, ele diminui a fome. Então, por isso que muita gente se queixa de aumento da fome na menopausa e também essas alterações do ciclo menstrual, da TPM, elas são justificadas por causa dessa alteração do equilíbrio entre estrógeno e progesterona, a queda do estrógeno fisiológica durante o ciclo menstrual pode levar ao aumento da fome. Então,
realmente tem sentido. Por que que a gente tem mais fome na TPM? É por causa Isso. do estrógeno, tá? Da deficiência relativa de estrógeno antes da menstruação. E na menopausa também, por causa dessa deficiência de estrógeno nos anos que antecedem a menopausa, tá? Então, eu vou ficar muito feliz se contar com a presença de vocês na Masterclass. Vai ser um prazer enorme. E você tem que ir, viu, Renata? Tá convocada. Sei que você é novinha, mas já tem que se preocupar com a menopausa sim, Sem viu? dúvida. Tá. Então, queria agradecer a sua presença. Muito obrigada. Muito Obrigada a todos que obrigada mais uma vez. participaram. Obrigada a todos aqui. Quem não me segue, vamos lá seguir. Qualquer Se alguém dúvida que tiver eu mais possa alguma dúvida, ajudar, é só perguntar, né? Que no decorrer aí, ao longo dos dias, a gente vai respondendo também. Estou à sim. disposição e saibam que a transformação é totalmente possível. E vamos lá nessa, em busca de uma melhor qualidade de vida e adesão a um bom e novos hábitos para a vida inteira, né? Muito Ok? obrigada, gente. Até a Masterclass. Tchauzinho, boa Tchauzinho. noite. Boa noite.